Maria Gorda, a bisavó da Elizabeth II, que teve esse apelido nada legal. Se tem uma coisa que a realeza britânica sempre soube fazer, além de usar chapéus questionáveis, é dar apelidos. E olha, nem sempre carinhosos. Hoje a gente vai mergulhar numa dessas histórias em que o título nobre veio acompanhado de um apelido que, sinceramente, não passaria nem no grupo de família sem causar climão. Estou falando da Fat Mary, ou na versão direta e sem retoques em português, Maria Gorda. Sim, esse era o apelido nada gentil da bisavó da Rainha Elizabeth II. Mas segura esse chá, porque ela não era só o alvo de piadas na corte. Maria Adelaide de Cambridge era um verdadeiro furacão no baile, do tipo que entrava numa quadrilha e saía deixando príncipes espremidos entre as colunas de mármore. E ela não estava nem aí para os padrões da época. Enquanto a alta sociedade suspirava por cinturinhas de vespa, ela estava ocupada sendo feliz. E a gente ama uma mulher que escolhe a sobremesa em vez da aprovação alheia, não é mesmo? Então, se ajeita aí na sua poltrona favorita, porque essa história vai te servir escândalos vitorianos, danças caóticas, casamentos de última hora e até um drama médico com cara de comédia de erros. E tudo isso com o selo de qualidade, sarcasmo real e fatos historicamente comprovados. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph. E hoje vamos explorar a vida da princesa que não só desafiou as convenções de seu tempo, mas também colecionou olhares tortos, fofocas de salão e, claro, um apelido que hoje daria processo por bullying. Mas calma, não vamos cancelar a corte inteira ainda. Primeiro, vem comigo entender como uma mulher que precisava de 2 cadeiras em banquetes reais, sim, a Rainha Vitória falou isso, virou uma das figuras mais carismáticas da era vitoriana. Fica até o final, porque além de rir das situações absurdas, você vai se surpreender com o impacto que essa mulher, considerada fora do padrão, até para os padrões da época, teve uma linha sucessória digna de monarquia britânica e real. Spoiler, sem ela, não existiria nem Charles tomando chá com a canequinha de ursinho Paddington. Tá servido? Então, bora! Maria Adelaide de Cambridge nasceu no dia 27 de novembro de 1833 em Hanover, na Alemanha, que naquela época ainda fazia parte do grande quebra-cabeça da monarquia britânica. Era filha do príncipe Adolfo, duque de Cambridge, o 7º filho do rei George III e da princesa Augusta de Hesse-Kassel. Ou seja, antes mesmo de saber andar, ela já carregava na certidão de nascimento um pedigree europeu que faria qualquer genealogista suar de emoção. Mas em 1837, quando a pequena Maria tinha só 4 anos, o destino real deu uma bela reviravolta. Sua prima, ninguém menos que a Rainha Vitória, herdou o trono com 18 anos. O detalhe, a coroação da Vitória encerrou a união pessoal entre o Reino Unido e o Reino de Hanover, tudo por culpa da Lei Sálica, aquela velha conhecida que dizia que mulher não podia herdar o trono na Alemanha. Assim, enquanto a Vitória se tornava rainha da Grã-Bretanha e Irlanda, o trono de Hanover foi repassado ao tio de ambas, Ernesto Augusto, irmão do pai da Maria. E foi nesse contexto que a Maria Adelaide, junto com seus pais, deixou Hanover e se mudou para o Reino Unido, especificadamente para Cambridge Cottage, em Kew Gardens. E ao contrário do que possa parecer, ela não ficou isolada da corte. Muito pelo contrário, a família mantinha relações próximas e frequentes com a Rainha Vitória, que tinha um carinho meio ambíguo pela Maria, ora rindo com ela, ora alfinetando o seu peso com um veneno digno de bilhete passado no fundo do baile. Spoiler, tem entradas de diário dos Diários da Vitória que a gente vai comentar mais tarde que daria um ótimo tweet passivo-agressivo. Crescer em Cambridge Cottage, portanto, não foi um exílio aristocrático. Foi uma vida confortável, nobre e ainda conectada à elite da corte, só que com mais ar puro e liberdade que os salões sufocantes de Buckingham ou Windsor. E convenhamos, quem não trocaria um palácio gelado por um chalé real rodeado de jardins botânicos e jantares familiares menos formais? Aí, quando o pai da Maria Adelaide morreu em 1850, ela tinha 17 anos.
E foi aí que começou aquela contagem regressiva não oficial mais cruel da sociedade, a busca por um marido. Enquanto seus irmãos, já adultos e bem casados, seguiam suas vidas, a Maria continuava ao lado da mãe em Cambridge Cottage, vivendo entre passeios por Kew Gardens e recepções discretas. Era uma existência confortável, sim, mas cheia daquelas expectativas invisíveis que pairavam sobre toda a vida da princesa vitoriana solteira. Vai casar quando, minha filha? A mãe dela, Duquesa Augusta, seguiu como sua companheira até falecer em 1889. Após isso, quem se mudou para Cambridge Cottage foi o irmão da Maria, George, o segundo duque de Cambridge, que passou a viver ali com a esposa até sua própria morte em 1904. E olha só o detalhe que faz genealogistas dar pulinhos de alegria. O George não teve filhos legítimos do sexo masculino, então o título de Duque de Cambridge foi extinto por um bom tempo e foi ressuscitado em 2011 pela Rainha Elizabeth II, que entregou ao neto querido, Príncipe William. Sim, aquele mesmo que virou meme tomando sorvete com o George, o nosso futuro rei. Mas, voltando a Maria, o importante aqui é entender que, embora não vivesse sobre os holofotes constantes da monarquia, ela era uma figura querida e presente no círculo íntimo da Rainha Vitória. Inclusive, foi presença frequente em eventos públicos, bailes e celebrações, ainda que, como veremos já já, causasse certos acidentes de pista, como sua maneira entusiástica de dançar. Mesmo com o corpo fora dos padrões da época e da nossa também, vamos ser honestos, a Maria foi uma jovem aristocrata sociável, alegre, afetuosa e muito autêntica. Desde cedo, a Maria Adelaide já deixava claro que não tinha vocação para ser só mais uma flor decorativa da corte. Enquanto outras debutantes da época treinavam o sorriso discreto e o passo contido, ela se jogava, às vezes literalmente, nas festas da alta sociedade. Seu amor declarado pela boa comida e pelas danças animadas não passava despercebido. E foi exatamente por isso que, mesmo sendo uma princesa de sangue real, ela ganhou aquele apelido horrível, Fat Mary. Agora, pausa dramática. Imagina uma mulher da elite vitoriana num tempo em que o ideal de beleza era uma cintura de vespa e bochechas discretas, ostentando 115 quilos com orgulho, graça e nenhuma vontade de se esconder. E mais, ela não apenas aceitava seu corpo, mas também o levava para a pista de dança com tanto entusiasmo que deixava os príncipes desavisados achatados. Literalmente. É sério, não tô fazendo piada. Em mais de uma ocasião, a Maria provocou pequenos tumultos nos salões reais com seu estilo dança primeiro, pergunte depois. E segundo relatos da época, uma dessas danças em quadrilha acabou mais parecendo um acidente coletivo do que uma coreografia social. Se fosse hoje, o TikTok dela seria uma mistura de vídeos de receitas com POV, você me chamou para dançar e agora tá no chão. Maria era um furacão de energia, e isso num mundo que exigia que as mulheres fossem delicadas, recatadas e de preferência invisíveis. Sua estreia oficial na sociedade aconteceu em 1851 aos 17 anos, durante a abertura da famosa Grande Exposição em Londres, aquela organizada pelo príncipe Albert, marido da rainha Vitória, para mostrar ao mundo que o Império Britânico era a estrela do século. Enquanto o palácio exibia máquinas a vapor, tecidos indianos e porcelanas coloniais, a Maria Adelaide desfilava por aí com seu vestido de gala. Presença marcante e um sorrisinho de quem sabia que estava pouco se importando com a balança. Meu amor inteiro para Fat Mary. E a plateia, claro, dividia opiniões. Tinha quem torcesse o nariz, mas também tinha quem não conseguisse tirar os olhos dela. Ela e sua mãe passaram a frequentar ativamente os círculos sociais de Londres, dando recepções e festas em Cambridge Cottage, onde o clima era bem mais leve. Enfim, nos 15 anos seguintes, a Maria e a mãe levaram uma vida socialmente ativa, espiritualmente leve e absolutamente fora da cartilha do que se esperava de uma mulher real.
E o mais maravilhoso é que ela realmente nunca tentou esconder sua forma física. Ela encarava as risadas, as piadinhas e até os olhares tortos com uma elegância debochada que daria inveja a qualquer influencer body positive de hoje. Quer um exemplo real oficial dessa postura? Em 1866, já com 33 anos, a Maria teve um encontro com a Rainha Vitória, que, como sempre, não economizava nas alfinetadas. Em seu diário, a Vitória escreveu que a Maria parecia mais velha e nem um pouco mais magra. Mais tarde, a mesma Vitória, que também não era magra, anotou que o tamanho da prima era assustador e um infortúnio. Pois é, a monarca que mandava em meio mundo também era mesquinha com o corpo alheio. Olha, às vezes eu não consigo passar pano para a Rainha Vitória. Mas enquanto os diários da Rainha Vitória destilavam ódio, o povo tinha outra opinião. A Maria Adelaide de Cambridge era conhecida por ser alegre, generosa e próxima do público, algo raro numa corte tão fria. Não é à toa que ganhou o apelido de Princesa do Povo. E não tô falando da Diana. Décadas antes da princesa do vestido de noiva bufante, já existia uma princesa gordinha, altiva e amada pelas massas, que caminhava com a cabeça erguida enquanto a nobreza cochichava atrás dos leques. Se tem uma coisa que o destino adora fazer com princesas, então, que não seguem o script, é colocar pretendentes piores do que o perfil falso do Tinder. E foi exatamente isso que aconteceu com a coitada da Maria Adelaide. Ela podia até ter carisma, títulos e boas posições sociais, mas para a sociedade da época, tudo isso desmoronava diante do infortúnio de não parecer uma boneca de porcelana vitoriana. E a família dela era exigente até demais. Parecia que estavam escolhendo um noivo para um desfile em vitrine e não para a vida inteira. Mas vamos falar dos candidatos. Entre as opções mais realistas, teve um que causaria arrepios até em roteirista de novela. O primo de Napoleão III, conhecido como Plum Plum. Sim, o nome verdadeiro era Príncipe Napoleão Joseph Charles Paul Bonaparte, que ninguém levava esse nome a sério e sim o título, porque o apelido dizia tudo. Plum Plum era rechonchudo, excêntrico, muito promíscuo e tinha reputação de ter mais amantes do que títulos nobres. Até os próprios franceses, que já estavam acostumados com o nível de excentricidade na aristocracia, achavam ele too much, demais. Imagina a corte britânica diante disso. E se o Plum Plum não deu certo, eles acabaram tentando empurrar o príncipe Oscar da Suécia, que chegou a visitar a Inglaterra, foi apresentado a Maria e voltou correndo para casa. Sim, dizem que bastou uma interação com ela, talvez uma dança animada demais, talvez um jantar em que ela pediu repeteco para que ele simplesmente voltasse ao seu fiord mais próximo. Os relatos da época são ambíguos, mas o sumiço do príncipe foi notado e comentado com muito constrangimento diplomático. Até o Lord Clarendon, o ministro das Relações Exteriores da época, soltou a seguinte pérola, que foi registrada em correspondência oficial. Será que existe um príncipe em plena consciência que toparia essa aventura? O tipo de comentário que hoje renderia um pedido público de desculpas, uma trend no X e pelo menos 3 threads indignadas. E aqui que a história muda de rumo. Quando tudo parecia caminhar para uma solteirice resignada, entra em cena um pretendente que não era exatamente um sonho, mas era possível. Seu nome, Francisco de Teck. Agora, segura o leque, porque essa parte da árvore genealógica vem com um pouquinho de escândalo. Francisco de Teck era filho do Duque Alexandre de Württemberg, mas tinha um problema social enorme para os padrões da época. O pai dele tinha se casado com uma mulher de nobreza húngara de nível inferior, Claudine Hedden, uma condessa, mas não daquelas aceitas no grupinho das grandes casas dinásticas europeias. Resultado, o casamento foi considerado desigual, o pai perdeu os direitos ao trono e os filhos foram proibidos de usar o sobrenome dinástico. Eles acabaram herdando o título de Teck, que era mais modesto e que ficou como um lembrete permanente de que, na escala da realeza, eles estavam lá no fundinho da prateleira. E para piorar, a família do Francisco estava dura. E quando eu digo dura, dura mesmo.
Finanças combalidas, estilo de vida mais modesto e aquela esperança constante de arrumar um bom casamento que com sorte viesse com dote. E foi nesse contexto que o Francisco aceitou a proposta de casamento com a Maria, achando que ela era rica. Sim, ele basicamente foi pela promessa de estabilidade financeira e acabou descobrindo que ela estava tão falida quanto ele. Romance vitoriano com um tom de comédia. Mas olha que reviravolta. Apesar de tudo, o casamento dos dois aconteceu em 1866 na igreja de Santa Ana em Kew, com direito a toda a pompa que o orçamento permitia. Ela já tinha 33 anos, considerada já velha para casar pela etiqueta da época, ele 29. Mas o que começou como um arranjo claramente prático acabou se transformando numa parceria que, mesmo cheia de desafios, teve momentos de afeto genuíno. Ah, que fofo! Eles eram diferentes em tudo. A Maria era extrovertida, exuberante, apaixonada por festas e comida. E o Francisco era mais reservado, introspectivo e muito formal. Mas juntos encontraram uma certa estabilidade, pelo menos emocional. Financeiramente é outra história, mas a gente vai chegar lá. Por ora, o fato é que a Maria casou-se por um misto de necessidade e conveniência e talvez aquele restinho de esperança de que poderia funcionar. E para surpresa de todos e dos fofoqueiros da época, até que funcionou. Depois do casamento meio vamos ver o que dá, a Maria Adelaide e Francisco começaram a vida a dois com tudo, exceto dinheiro. A união entre uma princesa adorada pelo povo e um duque empobrecido já tinha nascido com o signo de precariedade financeira. E o cotidiano logo mostrou que viver como realeza sem o caixa da coroa exigia uma habilidade que nem as aulas de etiqueta prepararam. A arte de sobreviver no vermelho com classe. Disso eu entendo. O Francisco era um daqueles maridos discretos, calados, quase figurantes na própria biografia. Já Maria, furacão. Espontânea e expansiva, com gosto caro por recepções, vestidos, objetos decorativos e comida. Essa diferença básica de personalidade já plantava ali as sementes de tensões matrimoniais. Mas mesmo assim eles construíram uma relação respeitosa e afetuosa. Tipo aquele casal que não brilha em comédia romântica, mas funciona na vida real. Pelo menos quando o orçamento não estava desabando. E ele desabou rápido. O estilo de vida da Maria, combinado à falta de renda significativa, levou o casal a mergulhar em dívidas cada vez mais difíceis de esconder. A rainha Vitória, sempre observadora e muito crítica, chegou a oferecer alguma ajuda pontual, mas até ela parecia um pouco desconfortável com a ideia de financiar uma prima tão entusiasmada com luxos. Nesse meio tempo, entre uma fatura e outra, o casal acabou tendo 4 filhos. Todos nasceram no Palácio de Kensington, o mesmo onde a Rainha Vitória nasceu. A Vitória, filha mais velha da Maria, se tornaria a futura Rainha Maria Teck, esposa do George V, ou seja, a avó do nosso saudoso George VI da gagueira e bisavó da Rainha Elizabeth II. Tá vendo como essa mulher, que era motivo de risadinhas, virou pilar na monarquia moderna? Pois é, queridos, o mundo não dá voltas, o mundo capota. Não contavam com a minha astúcia. Ninguém contava com a astúcia genealógica da Fat Mary. Os outros filhos foram Adolfo, que se tornou o primeiro marquês de Cambridge, Francis, que nunca se casou e teve uma vida mais discreta, embora cercada de rumores, mas isso é outro vídeo, e Alexander, que morreu ainda bebê. Apesar das dívidas, a família viveu em Kensington até 1883, quando a coisa ficou insustentável e os credores começaram a toque, bater na porta com mais insistência do que mensageiro do rei. Sem alternativa, eles deixaram o Reino Unido e passaram um tempo itinerante pela Europa, hospedando-se com parentes mais abonados. Passaram por Florença, onde viveram por algum tempo e circularam por salões aristocráticos menores, tentando manter a aparência de estabilidade, aquele clássico tá tudo bem com cheiro de pânico. Mas Maria, sendo Maria, não ficou parada. Em 1885, ela começou a se envolver de verdade com ações de caridade. Esse novo papel não era só um passatempo, foi uma forma inteligente de restaurar a imagem pública da família e, ao mesmo tempo, criar um legado que ultrapassava o glamour dos bailes.
Ela se dedicou a causas reais, visitou hospitais, apoiou instituições de acolhimento e ajudou a definir um modelo de atuação pública que influenciaria outras mulheres da realeza nas gerações seguintes, como a Betinha e a Diana. Agora, segura, porque vem um momento trágico. Em 1884, Francisco teve um derrame cerebral, mas a Maria, no auge do pragmatismo ou distração, achou que era um golpe de calor. Enquanto os médicos entravam em pânico com a gravidade da situação, ela foi tomar café da manhã. Nada como manter a compostura, né? Ou a fome, talvez os dois. Isso virou uma daquelas histórias que os criados cochicharam nos corredores e até hoje arranca risos nervosos entre os biógrafos. O tipo de coisa que, se fosse uma série da Netflix, seria um alívio cômico com trilha de cravo ao fundo. A saúde do Francisco acabou nunca mais sendo a mesma. Ele se tornou muito recluso, isolando-se em sua própria melancolia, enquanto a Maria seguia com energia firme no palco público, em eventos, tocando obras sociais e representando a família. Ela virou praticamente a CEO da casa de Tech, enquanto o marido virava um quadro decorativo. O casamento deles, que começou como um acordo prático, virou uma conveniência funcional. E agora entrou na fase do ela toca a vida e ele repousa ao fundo. Triste, mas comum, nem na época mais comum do que a gente imaginava. Então, depois de uma vida marcada por danças escandalosas e entusiasmadas, apelidos cruéis e decisões que desafiaram as expectativas da corte, a Maria Adelaide entrou na reta final da vida sem perder a pose nem o senso de humor. Mas o corpo, esse sim, começou a cobrar a conta. E como tudo na vida da Maria Adelaide, até o declínio de saúde veio com pitadas de tragédia e ironia. Em 1896, a saúde da Maria Adelaide começou a piorar de forma significativa. Os médicos da época, com seus jalecos imaginários e tratamentos à base de sangria e orações, não conseguiam entender o que estava acontecendo, mas sabiam que não era nada bom. Ainda assim, a Maria se manteve firme, no estilo dela, generosa, altiva, rindo alto, servindo chá e falando com todo mundo como se fosse uma velha amiga. Mas aí veio abril de 1897 e a coisa ficou séria. A Maria precisou passar por uma operação de emergência que para a época era quase como jogar cara ou coroa com a morte. Só que, surpresa, ela sobreviveu à cirurgia, recuperou-se rápido e ainda teve forças para participar de um dos eventos mais emblemáticos do reinado da prima, o Jubileu de Diamante da Rainha Vitória, em julho daquele ano. E aí você pensa, pronto, agora ela descansa, né? Mas a gente está falando da Maria Adelaide. Em outubro de 1897, apenas 3 meses depois de ter dado a volta por cima, ela precisou de outra operação de emergência. E o corpo acabou não aguentando. 2 horas após o procedimento, a Maria morreu de insuficiência cardíaca aos 63 anos. Ela foi enterrada na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, local reservado aos membros da realeza. O que mostra que, apesar das piadas, apelidos e obstáculos, ela foi sim parte essencial da monarquia britânica. 3 anos depois, em 20 de janeiro de 1900, o seu marido, Francisco, também faleceu e foi enterrado ao lado dela. E assim terminava essa improvável, curiosa e cativante parceria real. E como toda boa história da corte, o que Maria deixou não coube no caixão, porque o seu verdadeiro legado veio, como eu comentei, através da filha, Vitória Maria de Teck, que se casou com George V e se transformou na famosa Rainha Mary, aquela que eu falei que pegava as coisinhas da casa dos outros, sabe? Enfim, sem a gorda debochada de Kew Gardens, a gente não teria George VI, Rainha Elizabeth II, Charles III e, por extensão, aquelas brigas sobre tiaras na imprensa britânica e vestidos de daminhas que estão gordinhas, né, Meghan Markle? E vamos ser honestos, não é exatamente poético pensar que uma mulher que precisou de 2 cadeiras para sentar em eventos reais acabou literalmente sustentando sozinha metade da monarquia moderna? Alguém anota isso para os livros didáticos, por favor. Um dia eu vou escrever um livro e provavelmente ela vai estar lá.
Além do sangue azul que ela deixou, a Maria também ajudou a moldar o que hoje a gente entende como o papel público das mulheres da realeza. Sua atuação na caridade abriu portas para que outras princesas e futuras rainhas usassem sua posição para impactar positivamente a sociedade. Ela não era só a princesa que dançava demais. Ela era a princesa que, mesmo sob julgamento constante, construiu um caminho de dignidade, serviço e autenticidade. E tudo isso com um apelido que hoje é impensável, mas que de um jeito torto ela ressignificou. A Maria nunca deixou de ser a Fat Mary, mas também nunca permitiu que isso definisse quem ela era. E vamos combinar, é um tapa de luva de pelica com bordado real. Então, queridos, o que a gente aprende com a vida da Maria Adelaide de Cambridge? Que ser princesa não garante casamento fácil nem conta bancária gorda. Que a realeza pode até tentar esconder seus escândalos debaixo do tapete persa, mas a verdade sempre escapa com um vestido de veludo roxo e uma dança que vira tumulto. E mais importante, ainda aprendemos que dá sim para viver rindo alto, comendo bem, dançando do seu jeito e sendo autêntica, mesmo quando o mundo diz que você deveria encolher. Maria não só ocupou espaço, ela mudou o jogo, influenciou gerações e deixou um legado que chegou até o trono do nosso Charlito III. No final das contas, a Fat Mary não foi uma piada da corte, ela foi o alicerce da realeza moderna. Um exemplo de autoaceitação antes disso virar post no Instagram. E uma mulher que ousou viver do jeito que queria, mesmo que isso significasse esmagar 1 ou 2 príncipes em plena quadrilha. Então, da próxima vez que te chamarem de demais, lembra da Maria. Porque ser demais, às vezes, é exatamente o que a história precisa. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu amo a história da Maria Adelaide. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui o cafezinho nunca esfria, eu vou lá buscar o meu agora. E as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite, sempre com uma dose generosa de veneno real, mas claro, 100% histórico e conferido. Um beijo e eu te vejo amanhã pro próximo Steph Flix.